Fala, Trekkers! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Uma vida longa e próspera para todos vocês. Como prometido, vocês estão no Papo Trekker Especial. Meu nome é Matheus Reis e vocês são meus convidados para subirem a bordo dessa espaçonave com destino ao universo Star Trek. Vamos lá, como prometido então, no nosso Papo Trekker especial de hoje, nós vamos falar sobre os episódios Unificação 1, 2 e 3. Mas Matheus, o último episódio, o episódio 7 da Star Trek Discovery, foi Unificação 3. Por isso que eu vou explicar para vocês, por isso que eu resolvi fazer esse Papo Trekker especial. Nós temos bastante Trekkers novatos chegando, temos pessoas que ainda não conhecem bem a saga, que estão se inteirando, e até também para os mais antigos, memorizar e relembrar o que rolou. Então vamos lá. O episódio Unificação 3 de Star Trek Discovery ele tem início exatamente no ponto do último podcast que eu fiz para vocês. Não sei se vocês lembram, a gente falou muito sobre a Burnham, sobre a confusão que ela estava, e de não estar se sentindo mais bem, né, com o uniforme da Federação. E ela diz realmente que ela se tornou alguém diferente e de repente nem cabe mais no uniforme da Federação. Então inicia esse episódio dessa forma. Ela sabe que ela tem uma distância entre os colegas da Federação e a Discovery e pode de repente não ser mais o lar dela, né? Então acertei nesse ponto aí. Ponto pra mim, hein, galera. Então ela é rebaixada e ela continua investigando junto com a Tilly as origens da queima. O que acontece? Ela junto com a Tilly descobre que houve uma diferença de 1 milionésimo de microsegundos entre as explosões da USS Diakoni e a USS Yeltsin. Tá? Burnham descobre nos arquivos da Federação que existia um projeto chamado SB-19 que poderia rastrear a origem da queima. Então ela decide procurar o almirante-chefe Vance para ter acessos sobre esse projeto, as informações do SB-19. Vance diz que a tecnologia SB-19 está sob sigilo do planeta chamado Ni'Var, né, antes chamado Vulcano, e que mudou de nome após a unificação entre os povos romulanos e vulcanos. Tchan, 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 tchan. Então ela já até congela, né? Por quê? Porque ela é irmã do Spock, então ela, enfim, vem todo um filme na cabeça dela. Isso traz lembranças da mente dela sobre o irmão que lutava pela unificação dos dois povos desde muito tempo, e ela fica feliz de saber que realmente ele conseguiu, né, séculos atrás, essa unificação. Então Burnham, na cabeça dela, imagina, tá fácil, só chegar lá em Ni'Var e acessar o SB-19. Mas o que acontece? Ni'Var abandonou a Federação há cerca de 100 anos, né, por iniciativa vulcana, para espanto de Michael, porque ela imaginava que fosse por iniciativa romulana. Por quê? Para explicar um pouco para vocês, os romulanos são muito passionais, eles são muito emotivos, diferente dos vulcanos que são lógicos. E o que acontece? O Vance explica para ela que o SB-19 teve um desenvolvimento continuado por imposição da Federação, mesmo após as advertências dos cientistas vulcanos, por ter um potencial perigoso. Os vulcanos, eles culpam a Federação por fazerem eles parecerem responsáveis pela queima. E isso levou os vulcanos a romperem com a Federação e saírem da Federação. Vance então ordena que Burnham vá com a Discovery em uma missão diplomática até o planeta Ni'Var para iniciar uma conversa, né? E acha isso uma boa ideia, independente do rebaixamento que o Saru fez com ela. E fala assim: Saru, não quero saber como você vai resolver, só faça. Sendo ela irmã de Spock, ela poderia ter então um sucesso para iniciar uma nova conversação e uma futura reaproximação de Ni'Var com a Federação, né? Antes da partida, ela faz um acesso aos arquivos do capitão Jean-Luc Picard, uma outra homenagem aí a um grande capitão da Enterprise.
ela visualiza o seu irmão Spock falando sobre o quanto era importante a unificação, e é uma parte muito triste, né? Saudosa. Todos os fãs de Star Trek com certeza ficaram emocionadíssimos, né? Quando aconteceu isso, assim como eu fiquei. Chegando em Nivar, a Discovery é recepcionada friamente, ou seja, vulcanamente, pela presidente Trina, né? Michael, ela se apresenta como filha de Sarek, irmã de Spock, mas de cara já tem o seu pedido negado. Ela não quer saber de dar as informações do SB-19, né? Alegando que a estabilidade na convivência dos dois povos ainda é muito instável, e isso poderia prejudicar e mexer em feridas do passado, né? Exibindo aí, cedendo os dados do SB-19. Michael do nada invoca o Tikal Enquete. O que seria o Tikal Enquete? É um conselho instaurado desde a época de Surak, onde através da ciência observa a verdade profunda sobre uma determinada questão científica. E é engraçado que quando ela fala isso, a tripulação que está ali do lado olha para ela com cara tipo, Michael, que é isso? Né? Causou estranheza para todo mundo. E o Tikal Enquete pode ser invocado somente por um membro da Academia de Ciências Vulcana. E ela, a Michael, faz parte da Academia Vulcana, ou seja, ela foi formada na Academia Vulcana de Ciências, né? E tal pedido ele não pode ser negado, né? Uma particularidade do Tikal Enquete. Acatada então, a presidente Trina informa a Michael que ela será representada por uma Shellan Kakai, né? Que é um membro da Ordem das Irmãs Qowat Milat. É uma seita romulana que observa os preceitos da verdade absoluta. Então a irmã Qowat Milat chega a Discovery e Michael descobre que é a sua mãe, Gabrielle Burnham. Então rola toda aquela emoção, aquele abraço, né? Ela se acidentou no pouso com um traje especial e foi levada por algumas pessoas da localidade onde ela caiu para as irmãs da Qowat Milat. E ela então passou a respeitar os ensinamentos e se tornou uma irmã, né, Qowat Milat. Ela faz parte desse processo. Saru, então, nesse meio tempo, ele mantém uma conversa com Trina, com a presidente de Nivar, e tenta assim, iniciar uma aproximação com a Federação. Mas Trina é totalmente assim... mantém uma distância, uma frieza além da conta, né? Mas enfim, Saru é muito diplomático e vai mantendo assim as coisas da melhor maneira possível. Gabrielle, a mãe de Michael, ela afirma que as irmãs da Qowat Milat só intercedem por causas perdidas, né? Então a Michael fala, pelo amor de Deus, né? Tipo, eu não posso perder essa causa de maneira alguma. Então ela sabe que o conselho do Tikal Enquete é formado por Nihaj, que é um ancião romulano que anseia por mais autonomia, Vikir, um jovem líder de uma seita purista vulcana, e Shira, uma mestiça rômulo-vulcana que está tentando um novo caminho, né? Tendo seu pedido quase negado pelo conselho, já no Tikal Enquete, Gabrielle pede um recesso e diz a Michael, se você não falar a verdade para eles, não vai rolar, você não vai ter o que você precisa. E ela, teimosa, diz que está falando a verdade. A mãe dela fala, ok, então vamos voltar para lá. E a mãe dela debulha ela, entendeu? Faz perguntas, esfola ela e faz ela, a duras penas, falar exatamente por que ela faz aquilo, por que ela quer tanto, porque aquela paixão de resolver a queima, que a Discovery ajudou tanto, fez saltos importantíssimos e que se não fosse isso, esse futuro não existiria daquela forma. Enfim, e aí então o conselho, Tikal Enquete, eles começam a discutir entre eles e ela fala, não quero, tipo, já é frágil já o relacionamento entre vocês, então retiro o meu pedido, não quero mais saber do SB-19. E ela se retira, então fica aquela sensação de tipo, e agora?
O que acontece é que Trina, a presidente de Nivar, estava observando muito atentamente, né, a desenvoltura de Michael e sentiu realmente que ela estava dizendo a verdade. E nos aposentos de Michael, ela é procurada então pela mãe dela, Gabrielle, e que pede desculpas de ser daquela forma. E a Michael entende, fala assim: mãe, você fez o que tinha que fazer, né? Então rolou até meio assim, pô, eu sei, você me ama, mas apesar de ser minha mãe, você não poderia ter relaxado comigo. E como ela foi observada por Trina, a presidente de Nivar, então entrega nas mãos dela para passar a Michael as informações do SB-19, né? E o que acontece então a partir daí? Nesse exato momento, a gente volta alguns séculos no passado, né? E a gente vai falar de Jean-Luc Picard. Muitos séculos atrás, a Enterprise, comandada pelo capitão Jean-Luc Picard, eles recebem uma chamada de volta à base e uma missão muito sigilosa que envolvia o desaparecimento de um embaixador renomado, um conselheiro da Federação, por muitas gerações. A inteligência localiza o senador em Romulus, né, o planeta inimigo da Federação, e eles percebem que se trata de Spock, um dos fundadores da Federação. Seria o Spock um traidor? Ele teria sido sequestrado? Enfim, Jean-Luc Picard ele foi encarregado de descobrir com o máximo sigilo o que aconteceu. A tripulação da Enterprise, então, ela investiga naquele momento o sumiço de naves vulcanas que foram roubadas do depósito da Federação, né? Picard, então, por já ter tido um elo mental com Sarek, pai de Spock, anos atrás, ele entra em contato com a mãe de Spock, né? E solicita um encontro com Sarek, que encontra moribundo, né? O que acontece então? Picard encontra com Sarek, ele está lá senil, não falando coisa com coisa, e quando ele escuta o nome Spock, aí ele tem um momento de lucidez e começa a ouvir Picard. E nesse momento, então, Sarek diz que as brigas eram constantes e que ele já não se dava bem com o filho, nunca se deram bem, na verdade, nunca tiveram um elo, né? Mas que lembra que o Spock, em muitos momentos, ele sumia para as montanhas, ficava tempos afastado, e que apesar de sofrer castigos, ele nunca dizia o que ele ia fazer nas montanhas. E que tinha um senador, um senador romulano, né? Se não me engano, Padek, o nome dele, e que o Spock conheceu ele tempos atrás, tipo numa conferência ou algo assim, né? E isso fascinou o Spock. Por que os dois povos eram afastados, apesar de terem assim uma origem tão parecida, e, enfim. Mas só que Sarek não queria nem saber disso, né? A lógica do pai do Spock não permitia nem que eles entrassem nesse assunto, né? O que acontece então? O Picard, junto com Data, né? Eles pegam carona, entre aspas, numa nave Klingon para não serem descobertos. Eles estão disfarçados de romulanos, com maquiagem, tudo, e estão indo para o planeta Romulus, porque eles precisam chegar exatamente no local onde o Spock foi visto pela última vez e continuar a investigação, né? O que acontece? Nesse meio tempo, o Picard então recebe a notícia do falecimento de Sarek, do pai do Spock, e ele fica consternado, porque além de estar procurando o Spock por motivos para ajudar a Federação, ele ainda tem que dar essa notícia para o Spock. Então torna a missão dele um pouco mais urgente até, né? Quando eles chegam em Romulus, eles são rendidos pela guarda romulana, né? São levados para um local onde, em contato com o senador Pardek, Pardek leva ele até então onde está Spock. E Spock fala: olha, tipo, não quero nada com a Federação, me deixa, eu estou numa cruzada pessoal, entendeu? Uma missão pessoal e vocês não têm nada a ver com isso, enfim. O que acontece? Picard fala assim: olha, eu preciso entender o que está acontecendo, você está num planeta que é inimigo da Federação, eles são hostis e a gente precisa entender o que está acontecendo.
E aí o Pardek então arruma um encontro com o Spock, né, o senador Pardek, o Romulano, arruma um encontro com o procônsul Romulano, entre o Spock e o procônsul Romulano. E o Spock acha aquilo perfeito, porque tipo, pô, se um procônsul Romulano já tem a possibilidade de conversar sobre uma reaproximação dos dois povos, então seria muito importante. Porém, Picard adverte ele, fala assim: Spock, você não tem medo que isso seja uma cilada ou que tenha algum problema? Aí Spock fala: é um risco que eu tenho que correr porque eu não vou abrir mão dessa unificação e eu sinto isso. É algo que a lógica não pode explicar. Eu só sei que eu tenho que continuar, são palavras que Spock fala nesse momento, né? Eu sei que então, num determinado momento, o Data, o Spock e o Picard são rendidos pela guarda romulana, pela chefe da guarda, e que diz que se trata então de um golpe. O que acontece? Eles estavam roubando naves vulcanas, reformando, enchendo de soldados, enchendo de armamentos, para fazer como se fosse uma espécie de cavalo de Troia. Eles iam forçar o Spock a fazer um pronunciamento dizendo que estava voltando para Vulcano com naves vulcanas e que ia fazer um pronunciamento da reaproximação dos dois povos. Mas a intenção dessa chefe da guarda romulana, junto com o procônsul, que é traidor, era justamente entrar, render os vulcanos, se instalar lá com mais de 2.000 soldados e fazer uma frente e tomar o planeta Vulcano. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, Data junto com Spock consegue entrar nos computadores romulanos e consegue enviar uma mensagem para a Enterprise. Nesse meio tempo, então, Riker ele está terminando as investigações e aí ele entende, casa uma coisa com a outra. Naves sumidas vulcanas, entendi o que está acontecendo. A partir daí, pessoal, eu não vou falar mais nada para vocês porque o final é bastante surpreendente. Vocês vão ver que os romulanos, eles são... É terrível, tipo, sempre... Eu entendo porque a Federação sempre teve um passo atrás com os romulanos. E inclusive, é uma coisa assim que você fica meio... Mas enfim, não vou falar, vocês têm que assistir. E isso se trata então do episódio 1 e 2. Eles estão, na 5ª temporada do Discovery Nova Geração, tá? Episódio 7 e 8, que é a unificação 1 e 2. Então agora vocês entendem por que a unificação 1, 2 e 3? Então o episódio 1 e 2 estão lá em Star Trek Nova Geração, na 5ª temporada, episódio 7 e 8. O episódio Unificação 3 está em Star Trek Discovery, tá? Episódio 7 da 3ª temporada. Por isso que os fãs ferrenhos de Star Trek vibraram por esse episódio. Por isso que deu uma nostalgia gostosa, entendeu? Então, eu preciso lembrar de vocês que o universo Star Trek ele é interligado como se fosse uma colcha de retalho. Tudo está costurado, gente. Então, às vezes existem algumas críticas de um ou outro fã por causa de um ou outro detalhe. Mas, gente, vamos deixar tudo de lado. O universo Star Trek ele é, como dizia o Spock, fascinante. Ele é maior do que apenas um episódio ou filme, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E voltando então pro episódio Unificação 3 Star Trek Discovery, então o que acontece? E fica com esse gostinho de quero mais, né? Tipo, como é que fica essa história? Como é que fica? Eu fico imaginando como estaria a unificação agora, como é que estar com o povo romulano e vulcano no mesmo planeta. Como é que mudar o nome de um planeta em nome de uma unificação? Cara, é incrível, porque a gente faz umas associações assim, eu paro para associar como se fosse assim, sabe, Israel e Palestina. Então eu acho que houve muita inspiração aí nesse lance. E, bom, enfim, como diria Spock, é fascinante. Então o Papo Trekker especial de hoje ele vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham uma vida longa e próspera e um grande abraço do seu novo amigo Matheus Reis. Fui!